As férias nos bosques da Sérvia, em um de seus maravilhosos parques naturais, eram tudo o que eu precisava. Depois de anos na correria do fotojornalismo, decidi que merecia uma pausa. A tranquilidade daquelas florestas parecia ser o antídoto perfeito para o estresse acumulado. Mas nunca imaginei que seria o cenário para o evento mais inacreditável da minha vida. Era uma tarde calma, o sol começava a se pôr, e eu estava explorando uma trilha pouco frequentada, com a câmera sempre em mãos, pronta para capturar a beleza do lugar. Foi quando o vi. No começo, pensei que era uma ilusão de ótica, talvez uma reflexão estranha da luz através das árvores. Mas quando me aproximei, o que vi me deixou paralisado, um disco voador, pousado em uma pequena clareira, parcialmente escondido pela vegetação e iluminado pela luz do fim da tarde. Eu mal conseguia acreditar no que estava diante de mim. Havia algo surreal naquela cena. Criaturas altas e esguias, de aparência humanoide, trabalhavam ao redor da nave, aparentemente realizando reparos. Minhas mãos tremiam enquanto ajustava a câmera, mas o instinto profissional falou mais alto. Comecei a tirar fotos, uma após a outra, tentando me mover o mais silenciosamente possível para não ser detectado. Tirei centenas de fotos, até quase esgotar a capacidade dos cartões de memória. Quando finalmente terminei, o céu já estava escuro e a nave, com um brilho suave, começou a decolar. Fiquei ali, boquiaberto, observando enquanto ela desaparecia no horizonte. Meu coração batia forte, e eu estava em êxtase. Nunca havia capturado algo tão extraordinário. Voltei para o hotel praticamente correndo, ansioso para ver as fotos em uma tela maior. No quarto, conectei a câmera ao computador e comecei a transferir as imagens. Cada clique revelava algo mais incrível que o anterior. Sem perder tempo, enviei um e-mail para meus editores, anexando algumas das melhores fotos, explicando rapidamente o que havia acontecido. A resposta veio rápido, mas não era o que eu esperava. Eles pensaram que era uma brincadeira, uma montagem bem elaborada. Tentei explicar que as fotos eram autênticas, que eu estava lá e vi tudo com meus próprios olhos, mas não adiantava. Eles riram, disseram que eu devia estar brincando, ou que talvez tivesse caído em alguma pegadinha. Indignado, sugeri que enviassem as fotos para especialistas em manipulação de imagens digitais. Queria provar que não havia nenhum tipo de trucagem. Eles concordaram, meio a contragosto, e dias depois os resultados vieram. Os especialistas afirmaram categoricamente que as fotos não tinham sido alteradas de nenhuma forma, mas ainda assim, ninguém acreditava. A incredulidade era generalizada. A ideia de que eu havia fotografado extraterrestres de verdade parecia simplesmente absurda demais para ser verdade. Então, numa tentativa desesperada de mostrar ao mundo o que havia visto, postei as fotos nas minhas redes sociais. Milhares de seguidores comentaram, mas nenhum deles acreditava. As reações variavam de incredulidade a zombaria. Alguns achavam que era uma ação de marketing para algum filme de ficção científica. Outros diziam que eu estava ficando velho e que talvez estivesse perdendo a noção da realidade. Passei o resto dos meus dias tentando convencer as pessoas da autenticidade daquelas fotos. Mas ninguém acreditava. Fui de entrevista em entrevista, tentando explicar, tentando fazer as pessoas verem o que eu vi, mas sempre recebi a mesma resposta: risos, olhares céticos, desdém. Agora, estou aqui, deitado nesta cama de hospital, velho e cansado. O tempo passou, e minhas esperanças de que alguém acreditasse em mim foram se esvaindo. A TV, ligada na parede em frente, murmura as notícias de sempre, quando, de repente, a imagem muda. O que vejo me faz perder o fôlego. Centenas de naves espaciais alienígenas, idênticas àquela que eu havia fotografado anos atrás, pairando sobre as principais cidades da Terra. Os noticiários estavam em pânico, tentando entender o que estava acontecendo. Meu cuidador, que sempre me ouviu falar das fotos sem nunca acreditar, olha para a tela, depois para mim, atordoado. Como você sabia? Como acertou com tanta precisão a aparência deles e das naves? Ele pergunta, quase em um sussurro. Tudo o que consegui fazer foi soltar um baita palavrão, sentindo a mistura de frustração e alívio correr pelas minhas veias. Mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, o monitor cardíaco ao meu lado começou a soar o alarme, o som agudo e contínuo de um coração que havia finalmente parado, assim como as minhas longas e inúteis tentativas de provar ao mundo que eu estava certo o tempo todo. Este canal se dedica a contar histórias de causar medo e fascínio, com temas que envolvem mistério e ficção científica. Por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam no Histórias Assustadoras. Obrigado e até a próxima história.